Bem, pessoal, boa tarde a todos e todas. A gente vai começar agora, então, a última mesa de debates dessa nossa Semana Kant na UFBC. Hoje nós temos aqui a Carolina Sena, que também deu um mini-curso, né, nesses últimos 3 dias, e o Rômulo Eisinger Guimarães. A Carolina, bom, o Rômulo vai falar primeiro, né? De qualquer maneira, eu já apresento os dois. A Carolina, na verdade, eu já apresentei, né, que ela foi na primeira aula do minicurso, né, ela é doutora pela UFMG, inclusive eu fui da banca de doutorado dela, né, uma excelente tese, e é professora no Centro Universitário de Caratinga, em Minas Gerais, né, e está fazendo pós-doc aqui na UFBC. E o Rômulo, ele fez a formação dele na Federal de Santa Maria, depois disso fez, acho que 2 pós-docs na Alemanha, né? Fez o sanduíche depois do pós-doc. O sanduíche depois do pós-doc, e atualmente está fazendo pós-doutorado aqui na UFBC. Então, vou passar a palavra para o Rômulo para a gente começar essas atividades. Obrigado, professor. Obrigado, Carolina, pela organização do evento. E, na verdade, esse artista foi muito mais trabalho deles do que meu. Todo mundo participou, acompanhou o evento, as discussões e assistiu até o último dia. Antes de começar, eu queria só contextualizar do que trata o meu trabalho. A gente está na sessão, na mesa redonda, sobre estética e, curiosamente, não vai ser exatamente sobre estética, vai ser talvez sobre um desdobramento. A minha formação original ela não é em filosofia, ela é em artes visuais. Eu me formei em filosofia esse semestre, agora, fiz licenciatura. E terminado a minha graduação em filosofia, eu fui bater na porta do professor de artes visuais, desculpe. Eu tinha leituras da arte, Kandinsky, outros artistas e autores. Eu fui bater na porta que viria a ser meu orientador com o seguinte projeto, que era, até achei no e-mail, a arte como mediadora do eu como metafísico e a responsabilidade do artista quanto a isso. Eu lembro na época ele pegou essa folha e ele circulou arte, Christian Hunt. Ele circulou arte, mediadora, eu, metafísico, e me perguntou o que ele quer dizer com isso. E a partir disso eu tentei, curioso, se eu fosse cinco portas mais adiante, eu bateria na sala do Robson Ramos, e daí talvez ele eventualmente poderia me acompanhar, mas não queria ter um supervisor heideggeriano, né? Ninguém queria ter isso, né? Mas acontece. O que eu estava querendo propor era, de certa forma, como a arte, a experiência estética, ela, que é uma ideia que o Kandinsky defende, de certa forma, ela contribui para o nosso melhoramento enquanto ser humano, ou progresso do gênero humano. E depois de ter feito mestrado, doutorado sobre Kant, deixando esse projeto do lado, sobre a relação de beleza e moralidade em Kant, no final da tese eu me deparei com um problema que mais ou menos direciona o que eu quero, e é isso que eu vou apresentar para vocês. Peço desculpa que eu não tenho toda a eloquência dos outros que falaram antes, nem da Carolina no seu curso, então eu preparei uma versão resumida do material, eu vou lendo, comentando, tentando deixar de maneira mais clara, principalmente porque tem muita citação e para tentar entender por que é um problema para mim. O título da minha pesquisa, que é isso que eu vou apresentar para vocês, é uma passagem que está nos manuscritos do Kant, é uma passagem em latim que diz Gustus et judicum societatis sive sociali, que seria algo como gosto é juízo em sociedade, ou seja, social. E o subtítulo é sobre uma possível, entre parênteses, possível dimensão histórica, social e política da cultura do gosto em Kant e o seu projeto, e o seu papel no projeto de esclarecimento. Como eu ligo a terceira crítica com o projeto kantiano de esclarecimento? Então, compreendido tanto como processo quanto resultado da, citação, promoção da aptidão de um ser racional para quaisquer fins em geral, fim de citação, o conceito de cultura é medular para o projeto filosófico kantiano. Se por produção de aptidão de um ser racional se entende o cultivo ambal de suas capacidades racionais, cultura pode ser compreendido como cultivo de si mesmo, isto é, como autodesenvolvimento do ser racional. E para tal desenvolvimento, aponta Kant, servem 2 princípios, cito,
viva conforme a natureza e torne-se mais perfeito que a mera natureza o fez. Fim de citação. O primeiro implicaria viver de acordo com o fim último que a natureza reservou ao gênero humano. Ora, tal fim não seria a felicidade e o bem-estar do ser humano, mas a cultura de suas disposições enquanto ser racional. É assim que ele, o ser humano, se torna adequado ao fim de sua existência. É por meio disso que, como animal, citação, dotado de faculdade de razão, animal rationale, pode fazer de si mesmo um animal racional, animal rationale, e é isso, sobretudo, o que significa aquela produção da aptidão de um ser racional. O segundo princípio, por sua vez, isto é, torna-se mais perfeito que a natureza, significa, implicaria o reconhecimento da razão como a faculdade de transpor os limites em que são mantidos todos os animais. Tal transposição, do Kant, não seria outra coisa que a passagem da rudeza de uma criatura puramente animal para a humanidade, dos domínios nos quais prevaleça o governo dos instintos para aquele da razão, uma palavra, da tutela da natureza para o estado de liberdade. E é só nesse estado de liberdade, em citação, liberdade dos grilhões da animalidade, liberdade para se servir da sua própria racionalidade, que ele, o ser humano, pode atingir a sua maioridade, isto é, esclarecer-se. Enquanto marcha da cultura do ser humano e suas disposições racionais, o processo de esclarecimento é lento. Ele não se verifica no indivíduo, mas no gênero. Não no humano, Mensch, mas na humanidade, Menschheit. E para tal processo, conceitos como comunicabilidade, Mitteilbarkeit, participação, Teilnehmung, e publicidade, ora traduzido como Öffentlichkeit, ora como Publizität, compreendida esta, de acordo com Habermas, que eu cito como método do esclarecimento, fim de citação, isto é, a capacidade de expressar publicamente, de tornar público uma ideia ou um pensamento, tudo isso tem um papel fundamental nesse processo de esclarecimento. Né? E isso porque, uma vez, cito Kant, que a natureza estabeleceu apenas um breve prazo à vida do ser humano, ele, na verdade, necessita talvez de uma série incontáveis de gerações, das quais uma transmita à outra os seus conhecimentos, para que finalmente o seu germe íncito no nosso gênero alcance aquele estágio de desenvolvimento que é plenamente adequado à sua intenção. Fim de citação. Que tais conceitos sejam essenciais à ideia de um progresso da humanidade, Menschheit Fortschritt, isso Kant deixa claro nos seus escritos sobre história, política e direito. Sendo, cito, o esclarecimento do povo, a sua instrução pública acerca de seus deveres e direitos no tocante ao Estado a que pertence, a liberdade para expor publicamente, para participar e comunicar ideias, para fazer um uso público da própria razão, é conditio sine qua non do processo de esclarecimento do gênero humano. Com efeito, é graças à faculdade de comunicar reciprocamente, sobretudo a propósito do que diz respeito ao ser humano em geral, que um povo pode e deve, cito Kant, fornecer ao governo os conhecimentos que favorecem o seu próprio desígnio fundamental, corrigindo-o de eventuais desvios. Pois, cito novamente, o que um povo não pode decidir a seu respeito, também não pode decidir o legislador em relação ao povo. É através da participação que um povo se torna colegislador de um governo, e assim que o Estado pode, cito, de tempos em tempos, reformar a si mesmo, tentando a evolução em vez da revolução, avançando de modo permanente para o melhor. E, finalmente, cito, simplesmente no modo de pensar dos espectadores que se mostra publicamente que, no caso da Revolução Francesa, que foi citado anteriormente, que Kant queria ter encontrado um sinal histórico que pudesse demonstrar a tendência do gênero humano olhado no seu todo para o progresso racional, isto é, moral, dada a primazia da razão prática, né, que quando estou falando racional, em última instância, para Kant, estou falando moral. Sobre a importância de comunicar, participar e tornar públicos os próprios pensamentos na filosofia de Kant, da história, do direito, da política, não há qualquer carência de estudos relevantes, como, por exemplo, Brand, Kleingeld, Jovel e assim por diante. Né? No entanto, a questão de uma cultura, o cultivo do gosto e do juízo estético em particular, como o desenvolvimento dessas capacidades, parece ter sido algo pouco explorado até o momento.
contribuiria à cultura do gosto, do juízo estético para o esclarecimento, tanto de um ponto de vista empírico quanto intelectual. O primeiro diz respeito à promoção da comunicabilidade e, por conseguinte, à sociabilidade. Isso porque o juízo de gosto envolve um complacimento que se deixa e que se quer comunicar, porque ele, o juízo de gosto, tem como condição subjetiva, cito Kant, a comunicabilidade universal do estado de ânimo, que é encontrada na relação das faculdades de representação entre si, quando estas relacionam uma representação dada ao conhecimento em geral. Fim de citação. É porque se baseia no que o Kant vai chamar de um jogo livre e harmonioso, de um fundamento que é comum a todos, que, como consciência emocional dessa relação harmoniosa, que tal complacimento pode ser comunicado como um sentido comunitário, um senso comum, gemeinschaftliches Gefühl oder Gemeinsinn. Que, porém, tal juízo seja efetivamente comunicado, isso depende de estar assentado sobre tal sentimento. De fato, como uma norma ideal, tal sentimento comum aparece como algo a ser buscado, isso é, se quer comunicar um juízo de gosto, deve-se, portanto, procurar julgar com base unicamente nesse sentimento. Nesse sentido, um sentimento comum faz às vezes, de acordo com Kuhlekamp, eu cito, indicação de uma meta que procuramos alcançar, ou deveríamos procurar alcançar, de modo que a unanimidade do modo de sentir em contextos estéticos não é nada que já pertença aos dotes naturais do ser humano, mas algo que deverá ser produzido num processo de formação cultural dos seres humanos. Fim de citação. E é nesse processo de promoção da unanimidade do modo de sentir, isso não é outra coisa senão a promoção da sociabilidade e da comunicabilidade, fundamentais ao esclarecimento, através da cultura do juízo, isto é, cito Kant, da faculdade de julgamento de tudo aquilo que permite comunicar até mesmo o próprio sentimento a todos os demais, portanto, como um meio de fomentar aquilo que é requerido de cada pessoa por uma inclinação natural, enquanto criatura destinada à sociedade, portanto, como pertencente à própria humanidade. Fim de citação. Por outro lado, a cultura do juízo estético favorece o esclarecimento também desde um ponto de vista intelectual, porque se trata do exercício de uma faculdade que tenha reautonomia como princípio. Reautonomia é um conceito que a gente só apresenta nas duas introduções da crítica do juízo, depois não recupera mais. Mas é basicamente o que o Heiner Klemme, vai chamar de uma competência legisladora, uma Gesetzgebungskompetenz, que corresponde à capacidade do juízo de fornecer por si e para si princípios para julgar. O juízo tem essa capacidade de produzir as regras para julgar por si mesmo sobre aquilo que não consegue determinar. Reautonomia com H, né? Reautonomia com EH, autonomia. HE, é. Introduzido na terceira crítica, o princípio da reautonomia aparece como um desdobramento da Revolução Copernicana, anunciada já na Crítica à Razão Pura. Revolução essa, como já falei no primeiro dia, que, diga-se de passagem, é antes uma revolução anticopernicana, ou ainda ptolomaica, pois é o ser humano, isto é, as suas faculdades dos objetos se moldam para a formação do conhecimento empírico, é na sua razão que se funda o princípio genuíno do moral, e agora é dele, do sujeito, do seu juízo, que se extraem as regras para compreender aquilo sobre o que não se pode formar conhecimento, o que caracteriza, de acordo com Bartolchat, e eu cito, uma abertura ilimitada às circunstâncias não concebidas pelo sujeito. Fim de citação. Assim, no movimento de fato diametralmente oposto ao de Copérnico, Kant recoloca o ser humano no centro do universo, isto é, do seu sistema filosófico. O ser humano toma em suas mãos a rédea do saber, do agir e do mero pensar. Com isso, ele é capaz de servir de si mesmo em alto grau. E o que seria a capacidade de serviço de si mesmo, de todas as suas disposições enquanto ser racional, senão o próprio esclarecimento do ser humano? Bom, Kant pontua que a cultura do juízo, em vista do belo, como humaniora, Kant pontua, a cultura do juízo do belo como humaniora, vinculando sob o conceito de humaniora a capacidade de comunicar-se universalmente com a capacidade de cultivar a humanidade, o que acontece também através do gosto. Fim de citação. Porque a humanidade significa, por um lado, o sentimento universal de participação
e, por outro, a faculdade de poder comunicar-se de maneira íntima e universal. Ele nos diz, além disso, que o gosto, enquanto faculdade, que citação, enquanto faculdade de julgamento daquilo que torna possível, torna o sentimento, por uma dada representação universalmente comunicável, sem a mediação de conceitos, o gosto, por isso, tem mais direito a ser denominado sensus comunis do que o entendimento saudável. E o juízo estético poderia carregar o nome de um sentido de comunidade melhor que o intelectual, desde que se empregue a palavra sentido para designar um efeito da mera reflexão sobre o ânimo. Hoje, então, se entende por sentido o sentimento de prazer. Fim de citação. E, finalmente, Kant afirma que o juízo de gosto estético, cito, que nos permite sentir nossos próprios poderes de conhecimento, produz um comprazimento que se deixa comunicar aos outros, ocasião pela qual nos damos conta da predisposição de nossos talentos que nos eleva acima da animalidade. Fim de citação. No entanto, apesar disso tudo e dos valorosos comentários e interpretações da terceira crítica, esse tema em particular ainda parece pouco explorado. A dimensão histórico-cultural do gosto em Kant e a questão da possível realização de um processo empírico-intelectual de humanização com base no desenvolvimento do juízo estético. Uma palavra, o papel da cultura do gosto no processo de esclarecimento, uma vez que, como o título dessa apresentação indica, o gosto é um juízo em sociedade, ou seja, social. Dentre as, cabe dizer, raras exceções que se debruçam sobre, ou ao menos indicam a existência desse problema, cabe apontar Núria Sanches Madrid, que traduziu a primeira introdução do espanhol, a qual reconhece tanto o laconismo de Kant sobre o tema, quanto o seu aspecto de algo a ser realizado, quando ela afirma, e eu cito, a brevíssima consideração metódica da crítica do juízo estético focaliza, de um ponto de vista histórico, uma tarefa que a crítica precisa reproduzir no plano transcendental, de modo que a universalidade do juízo de gosto é o signo de que é possível atingir, mediante um artifício cultural, do qual só os homens são responsáveis, uma unanimidade no modo de sentir deles, e assim proporcionar o surgimento de uma faculdade fictícia ainda a ser adquirida. Fim de citação. Bom, o problema, pelo menos um deles, é que o próprio Kant deixa claro, já no prefácio da terceira crítica, que as suas investigações ali realizadas, que eu cito, não são para a formação e cultivo do gosto, mas apenas desde um propósito transcendental. Fim de citação. Portanto, não é ali, na crítica do juízo, que se deve procurar uma discussão sobre o cultivo do gosto, pois o foco ali é outro. É exatamente por isso, creio eu, que as leituras da terceira crítica pouco se detiveram sobre essa questão, porque o Kant estava preocupado com apresentar e fundamentar uma terceira faculdade, a priori legislante, ao lado do entendimento da razão. Tal preocupação por parte de Kant se deve ao fato de que a sua filosofia está, ou pretende estar, estruturada como um sistema, compreendendo com o sistema não só a análise detalhada do conhecimento humano, mas também a sua interconexão das suas partes. Além disso, cada uma das duas primeiras críticas, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, que compõem esse assim chamado sistema crítico transcendental, se debruça sobre diferentes domínios da filosofia, a saber, o seu domínio teórico, que investiga a legislação da razão mediante o conceito de entendimento puro, e o seu domínio prático, que discute a legislação mediante o conceito de liberdade da razão pura. Porém, se, como Kant aponta, o conceito da natureza tem tão pouca influência sobre a legislação do conceito de liberdade, e tampouco essa perturba a legislação da natureza, isto é, se cada um desses domínios da razão legisla de forma autônoma, e, no entanto, a arquitetura do sistema deve ser construída de tal forma que ela compõe um todo coerente, né? Pelo menos essa é a proposta do Kant, se faz necessário uma passagem entre este aparente, eu cito, abismo intransponível entre o domínio do conceito da natureza como um domínio sensível e aquele do conceito da liberdade, o domínio do suprassensível. É precisamente essa passagem que Kant designa aquilo que ele viria desenvolver na sua crítica do juízo, obra oferecida, segundo ele, como um meio de ligação das duas partes da filosofia como um todo. E se, além disso, a crítica do juízo, cito Kant, na crítica do juízo,
a parte que contém o juízo estético lhe pertence intrinsecamente, já que somente esta contém um princípio que o juízo coloca de maneira inteiramente a priori no fundamento de sua reflexão sobre a natureza, o que, em outras palavras, significa: o juízo estético revela o princípio do juízo, a faculdade do juízo, e assim coloca este último, o juízo, no hall das faculdades de conhecimento autônomas, que contém a priori seus princípios. O juízo estético, isto é, o gosto, é fundamental para a ligação entre a crítica à razão pura e a crítica à razão prática, e o fechamento, por assim dizer, da trilogia crítica. Vê-se, portanto, que Kant já tinha muito com o que se ocupar, justificando a postergação de uma discussão sobre cultura e formação do gosto. Isso porque a sua crítica do juízo cumpre, ou deveria cumprir, essa tarefa sistemático-conclusiva de conciliar as duas primeiras. E isso através de uma nova faculdade a priori, que por sua vez deve ser devidamente fundamentada. Uma faculdade que tem o seu fundamento não nos conceitos por entendimento, tampouco na lei moral, mas num sentimento de prazer e desprazer. A terceira crítica, dada essa sua tarefa árdua, ela volta-se em grande medida para as duas primeiras. Ela serve-se do maquinário por elas apresentado e tenta tanto vinculá-las, por exemplo, com a discussão sobre fins e finalidade, conformidade a fim da finalidade, conceitos da filosofia prática em objetos da natureza sensível, que é o foco da crítica da razão pura, o foco da razão teórica. Ele tenta tanto vincular as duas como complementá-las, por exemplo, com a reconsideração da própria noção de juízo, que não é mais uma faculdade restrita à aplicação de um universal dado, um conceito de entendimento a um particular, um objeto da intuição, como uma faculdade determinante, mas que, na ausência do universal, para julgar um particular dado, o juiz é capaz de buscar por si próprio um universal, isto é, dar um princípio para si mesmo, ou uma lei a si própria, e não tomá-lo de outra parte, sem atribuindo à natureza. Isto é, uma faculdade reflexionante. Daí aquela ideia do princípio de reautonomia. O juiz, na terceira crítica, ele não é só uma ferramenta de entendimento para aplicação de regra, ele é capaz de produzir a sua própria regra, para pensar, não para determinar. Isso torna reflexionante nesse sentido. Como resultado, parece natural, se não compreensível, que ao abordar, e quando aborda os conceitos acima mencionados, comunicabilidade, participação, publicidade, sensos comuns, etc., as leituras da terceira crítica estejam voltadas para esta tarefa, a conexão da filosofia teórica com a prática e fechamento desse arco crítico. No entanto, é digno de nota que, se por um lado a crítica do juízo, isso que eu comentei um pouco antes, ontem com o professor Daniel, se por um lado a crítica do juízo ela está no fim desse arco crítico, por outro, ela está simultaneamente no meio do que nós poderíamos chamar um arco histórico-político da filosofia kantiana. Isso porque, se se tem em conta que a terceira crítica é publicada em 1790, ela perpassa uma discussão iniciada em 84, com uma ideia de uma história universal e com uma resposta à pergunta de esclarecimento, e uma discussão que se estende pelo menos até 1798, com o conflito das faculdades, onde o Kant vai formular a questão renovada: estará o gênero humano em constante progresso para o melhor, abrangendo também o começo conjectural da história humana, a terceira parte sobre a expressão corrente, isso pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática, a paz perpétua, entre outros escritos de natureza histórico-política e também jurídica. É possível, e parece legítimo para mim, pelo menos, considerar então que a crítica do juízo, em particular o juízo estético, dialoga e contribui com o projeto kantiano de esclarecimento e de progresso do gênero humano. Pois, dado que para tal suposto progresso, comunicabilidade, participação e publicidade são essenciais, elas permeiam a própria crítica do juízo estético. Daí o fato da cultura desse último poder, pelo menos, contribuir para o esclarecimento, embora o próprio Kant tenha deixado a discussão sobre a cultura do gosto, bem como a sua dimensão histórica, social e política, em aberto. No que diz respeito aos comentadores e intérpretes da terceira crítica, uma carência de estudo sobre esse tópico poderia resultar de uma postura autocentrada na própria obra, isto é, na fundamentação do juízo enquanto faculdade autônoma e na sua função sistemático-conclusiva. Com isso, os desdobramentos do que Kant ali apresenta, sobretudo para o seu projeto de esclarecimento, se são tocados, o são apenas na superfície, indicando problemas sem, contudo, desenvolvê-lo. Um tal enfoque
do próprio Kant, isto é, a fundamentação transcendental do juízo em detrimento da sua cultura, poderia justificar, por exemplo, a postura de Lebrun. De acordo com esse, e eu cito, é essencial que um senso comunes estéticos seja outra coisa que uma etapa da cultura, pois, considera Lebrun, cito novamente, interpretando dessa maneira, certamente ele pode construir o momento principal da história otimista, que descreveria uma passagem sem um salto brusco do egoísmo ao altruísmo, da barbárie à universalidade. Mas em Kant, a passagem é sempre uma ruptura. Fim de citação. Reabsorver, cito Lebrun, o gosto na cultura implicaria considerá-lo uma figura antropológica, o que, por sua vez, seria falso. Bom, a interpretação de Lebrun de que em Kant a passagem do egoísmo ao altruísmo, da barbárie à universalidade é sempre uma ruptura, parece em desacordo com o próprio texto kantiano. Isso porque, se se entende que uma passagem, em última instância, implica naquela transição da animalidade à racionalidade, Kant deixa isso claro, deixa que isso não é uma ruptura, mas sim um processo, pois o desenvolvimento, e eu cito Kant, das disposições naturais que visam o uso da razão, precisa de tentativas, de exercício, de aprendizagem, para avançar de uma forma gradual, não uma ruptura, um avanço gradual de um estágio do conhecimento para outro. Fim de citação. Além disso, essa posição de Lebrun de desvincular o aspecto cultural do gosto pode ser refutado com base nos comentários, por um lado, de Maitland, Kremlin, Macrae, Kleingel, Geyer e Ellison, por outro, de Lauden, Sanches Rodrigues, Zuran, Berger e Zang, para ficar com os nomes tanto da bibliografia já clássica, entre aspas, como da mais contemporânea. No entanto, as poucas páginas que também esses reservam ao tema ou sobre a sua dimensão em relação com o arco histórico da filosofia kantiana corroboram o argumento de que ainda tem muita coisa para ser explorada. Isso se verifica também no Brasil, onde, dada a relativamente recente história da pesquisa pormenorizada acerca da terceira crítica, inaugurada, pode-se dizer, em 87, quase 20 anos após o credenciamento do programa de filosofia na CAPES, com a tese do Jaime Fabiani, esse ponto não foi devidamente explorado. Existem, sim, em níveis naturais, nível nacional, trabalhos muito importantes sobre a questão do progresso, e aqui a gente pode citar Meirelles, o próprio professor Nadai, Klein, o Braga Júnior, sobre a universalidade e a comunicabilidade dos estéticos, como Freitas, Chagas, Rego, Trambetta, a própria Caroline, sua dissertação e sua tese de doutorado, sobre a função sistemática da terceira crítica, Penteado, Pires, Perim, Cortez e assim por diante, mas permanece um déficit, pelo menos um não aprofundamento no que diz respeito à dimensão histórico-social e política da cultura do gosto em Kant, isto é, a sua articulação com o arco histórico-político no projeto de esclarecimento. E tal carência em estudos monográficos sobre o tema reflete também em periódicos e demais publicações. Finalmente, sobre a dimensão histórico-política da estética kantiana, as lições sobre a filosofia política de Kant e Hannah Arendt são ou parecem ser incontornáveis, aproximando os juízos estéticos dos juízos políticos, porque os primeiros têm como escopo, segundo ela, seres humanos no plural, como eles realmente são e vivem em sociedade. Arendt coloca o aspecto comunicativo como ponto de contato entre os campos da filosofia, a estética e a política. No entanto, se por um lado o desinteresse e intersubjetividade são ou parecem ser comuns a ambos os juízos, por outro, colocar o juízo reflexionante estético como paradigma do juízo político parece um tanto problemático. Isso porque um juízo reflexionante, ainda que tenha uma pretensão de validade universal, não tem um fundamento de determinação, uma lei ou um princípio objetivo. Um tal juízo, um juízo político, por sua vez, porque retira o seu princípio objetivo, cito Kant, de outro lugar, a saber, da razão prática, como a gente fala na fase perpétua, seria determinante. Assim, ainda que tanto os juízos estéticos quanto políticos sejam desinteressados, de onde decorre a sua validade intersubjetiva, porque o que não é meramente privado, por exclusão, é público e universalmente válido, tem a sua validade estendida à esfera de todos aqueles que julgam, apenas o primeiro, o juiz estético, ele é livre de interesse. Não só livre de interesse, mas também de conceitos determinados, e é, stricto sensu, reflexionante.
De fato, sobre esse ponto específico, Klein, o Sr. Joel Klein, da UFPR, pontua que não fica claro, e eu cito, como e sob que justificativa ocorrem esses cruzamentos entre estética e política via juízo reflexionante. E mudanças de ponto de vista, pois ainda que o juízo estético possua uma maior liberdade, entre aspas, em relação ao juízo determinante, mesmo assim, cada movimento ou ampliação em direção a um novo objeto ou uso precisa ser legitimado. Na verdade, o próprio conceito de um juízo reflexionante, em geral, parece problemático, pois esse conceito representa apenas uma categoria que abarca ou o juízo estético ou o teleológico, que são as duas partes da terceira crítica. Claro que a reflexão é um momento de toda determinação, seja lógica, seja prática. Veja, por exemplo, os casos de deveres e virtudes na metafísica dos costumes que permitem uma latitude de sua realização, mas isso não significa que se trate de um juízo reflexionante stricto sensu. O juízo político não é juízo reflexionante, porque envolve o juízo político tem que ter um conceito. Com efeito, fim de citação, parece claro que sim, deve haver uma reflexão com base na qual eu formulo todo juízo, S é P, no qual a partícula E liga S e P, pois se há uma tal ligação é porque há, em certo sentido, uma reflexão, um julgar a partir do qual eu consigo estabelecer esse elo, essa relação. No entanto, dizer que a reflexão é parte de uma determinação, de toda determinação, que isso é um juízo reflexionante, isso implicaria situar esse último quase que num grau pré-cognitivo de gnoseologia inferior, e isso mais se aproxima de Baumgarten do que de Kant. Se esse fosse o caso, nós teríamos que dizer em que sentido ou até que ponto o juízo reflexionante não é pré-determinante. E esta é, ou parece ser, a interpretação do professor Hegel, para o qual, uma vez que encontrado o princípio para julgar sobre o que não pode ser determinado, aplicar esse princípio, eu cito, já não é a rigor uma tarefa reflexionante. Tal interpretação, citação, contudo, peca, creio eu, ao não deixar claro como a aplicação de um princípio do mero Verstehen, isto é, meramente subjetivo, a mera reflexão sobre um objeto, sem o propósito de ter um conhecimento dele, que isso não fornece um conhecimento dos objetos da sua constituição. Como isso poderia vir a determinar algo sobre aquilo que se julga? Como eu estou trabalhando no âmbito meramente reflexionante, ainda que no campo do Verstehen, não no Kennen, do Wissen. Além disso, voltando à própria posição do professor Klein, sobre um cruzamento entre a estética e a política, quando o Klein, afirma, no outro lugar, que em Kant, a filosofia da história e o juízo teleológico até podem ter pontos em comuns com a estética, mas a estética não possui nenhuma função positiva e constitutiva na justificação e fundamentação de uma história universal, de uma teleologia e, por seguinte, da política, fim de citação, desculpe. Isso parece considerar, e aqui é a minha crítica à interpretação do professor Klein, justamente o que foi mencionado acima, a saber, que comunicabilidade, publicidade e participação são imprescindíveis para a política, para a história, para o direito, e assim por diante, que essas são exercitadas pelo juízo, na terceira crítica, e que na crítica do juízo a sua parte estética desempenha sim um papel central. Ora, podendo o gosto, como afirma Kant, com mais direito que o entendimento saudável ser chamado de sensos comunes, valem para ele as máximas: pensar por si mesmo, isto é, de maneira livre de superstições e preconceitos, pensar no lugar de todos os demais, de maneira alargada, desde um ponto de vista universal, sem se importar com condições privadas, e pensar sempre em concordância consigo próprio, isto é, de maneira consequente. E tais máximas, que por um lado, segundo Kaulbach, podem ser postas, respectivamente, em termos, cito, de uma ação independente do reflexionante, de uma elevação acima de si mesmo, uma expansão de consciência, e uma identificação entre o ponto de vista geral com o próprio modo de pensar, elas contêm, essas máximas, por outro lado, isso de acordo com Köhler, nada menos do que a pragmática normativa da nossa razão, ou seja, um pedaço da teoria do esclarecimento, fim de citação. Pois, Kaulbach novamente, a operação da reflexão leva a consciência ao estado de liberdade estética,
Ele torna possível ativar o modo de pensar e sentir do senso comum, adequado ao amplo horizonte da humanidade. Fim de citação. O sentimento de prazer genuinamente estético, isto é, aquilo que nós sentimos do juízo de gosto para Kant, cito, não sendo ainda por si só moral, ao menos já nos prepara aquela tendência da sensibilidade que em muito promove a moralidade, uma vez que através dele nos damos conta da predisposição de nossos talentos, Anlage der Talente in uns, que nos eleva acima da animalidade. Fim de citação. Mas que tenhamos tal predisposição, Anlage, para superar a animalidade, isto é, a instintividade, disso não se segue que já estejamos em condição, in der Lage, de fazê-lo. Antes, parece tratar justamente de uma questão de cultura, de cultivo do gosto e de aprimoramento de nossos próprios talentos, isto é, das nossas faculdades. A cultura, sobretudo a cultura estética, e note-se, não a educação estética, como a que Schiller vai propor nas suas cartas, parece desempenhar, assim, um papel significativo no que Marina Thorn chamará de um processo universal de humanização. E é nesse processo universal que desponta, pode-se dizer, a dimensão histórico-cultural do gosto em Kant, fomentando, promovendo, via cultivo da comunicabilidade, do sentimento de participação e da publicidade, o desenvolvimento daquele germe íncito do nosso gênero. O gosto, portanto, queira-se admitir ou não, parece vinculado ao projeto kantiano do esclarecimento, de modo que a cultura do primeiro contribui significativamente em nossa jornada rumo ao segundo. O gosto dessa cultura parece, portanto, não é isso que eu tentei defender, ou menos poderia nos auxiliar no progresso do gênero humano como um todo. Não, foi 31. Obrigado, Rômulo. Passo a palavra a Carolina. Boa tarde. Eu vou fazer uma leitura reduzida de um artigo meu que saiu publicado esse ano pela Estúdia Kantiana. Esse artigo, eu escrevi ele depois de um desdobramento da minha tese de doutorado, e ele também já desdobrou em outros textos, né, inclusive o meu projeto de pós-doutorado aqui da UFABC, ele é um desdobramento desse texto aqui, especificamente. Esse texto, como ele está publicado, ele também já foi bastante criticado, né? Não só a crítica dos pareceristas, mas a minha leitura do Kant, por vezes, provoca muito incômodo, né? Muita polêmica, por vezes é óbvio, né? Então é uma reação diversa. Não sei o que vocês vão achar, não sei como é que é aqui, mas eu vou então passar para a leitura. Tem alguns momentos aqui que vai ter que ser mais rápido, mas tem uma série de tomadas de posições que elas estão argumentadas em outros textos que não dá para trazer aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou chegando num lugar que depende de posições interpretativas anteriores, que não dá para a gente desenvolver tudo no tempo que a gente tem aqui. O título da minha apresentação, então, é as relações possíveis entre o sensível e o suprassensível. E aí eu começo com a crítica da faculdade de julgar, mas eu vou também chegar no texto que quer dizer orientar-se no pensamento, publicado em 1786. Então eu quero discutir essa relação entre o sensível e o suprassensível. Eu vou partir de um problema estético sistemático para chegar nesse problema dessa relação entre o sensível e o suprassensível. Eu tenho um epígrafe que é do Progressos da Metafísica, que diz o seguinte: mas esta ciência é a metafísica. É um mar sem margens, no qual o progresso não deixa vestígio algum.
e cujo horizonte não encerra nenhuma meta visível pela qual seja possível perceber até que ponto dela nos aproximamos. A crítica da faculdade de julgar, publicada em 1790, objetiva encontrar um princípio a priori de finalidade para a faculdade de julgar e uma consequente universalidade necessária dos juízos de gosto. No entanto, como veremos, a investigação estética encontra dificuldades para a realização de tal tarefa. A investigação sobre faculdade de julgar chega sempre a pressuposições. E é exatamente o caráter dessas pressuposições que eu quero problematizar. Pressuposições estas que, nas introduções à crítica da faculdade de julgar, eram, nas palavras de Kant, provisórias. E Kant chegou a elas de forma analógica. Há razões para supor, cito Kant, por analogia, que a faculdade de julgar deve ter um princípio a priori, que deve ter uma legislação própria, de princípio próprio e subjetivo para buscar leis, mesmo sem ter terreno ou domínio. Fim de citação. Durante a análise dos 4 momentos do juízo de gosto na analítica do Belo, aparecem algumas tentativas de determinar a universalidade e a validade necessária do juízo de gosto e legitimar seu princípio a priori. O segundo e o quarto momentos dizem respeito, respectivamente, à universalidade e validade necessária do juízo de gosto. Depois de determinar que o juízo de gosto é desinteressado, autônomo face ao conhecimento e à moralidade, resultado de um jogo livre e harmônico entre as faculdades da imaginação e o entendimento, e depois de responder à questão-chave da crítica do gosto, de que o julgamento antecede o prazer, situando o julgamento de gosto em um nível transcendental a priori, resta a investigação encontrar, eu cito Kant, um princípio subjetivo que determina o que apraz ou não apraz somente pelo sentimento, de maneira universalmente válida. No final do quarto momento da análise dos juízos de gosto, Kant traz para a investigação a ideia de um sentido comum. Cito Kant, tal princípio só poderia ser considerado, contudo, um sentido comum. Kant tenta, então, argumentar que o sentido comum seria o princípio do gosto que determina o prazer de maneira universalmente válida. No entanto, isso nas palavras do Kant, a argumentação só permite pensar um senso comum como pressuposição ou norma ideal, que é o que o Rômulo quer explorar com a pesquisa dele, né? Por essas razões, vou pular essa parte. Mesmo depois de aparentemente ter solucionado uma dedução dos juízos de gosto, então passei pelos 4 momentos, eu vou falar da dedução, tão fácil, nas palavras do Kant, em sessão posterior, na dialética da faculdade de julgar estética, a parte que eu pulei dizia respeito exatamente que eu tenho uma leitura que não é minha, mas eu assumo uma posição de uma série de comentadores, de que na dedução dos juízos de gosto, o Kant não consegue deduzir o princípio a priori do juízo de gosto, né? Essa é uma posição que, a meu ver, né, ela é bastante consolidada, porque tem uma gama de comentadores que contemporaneamente só acrescentam água aí nesse moinho. Então, em sessão posterior, na dialética da faculdade de julgar estética, Kant reabre mais uma vez a questão da investigação sobre a universalidade e validade necessária do juízo de gosto. A investigação kantiana, mesmo depois da tão anunciada dedução, chega à necessidade de uma dialética, porque o gosto chegou a uma antinomia. Kant admite no parágrafo 57 que se trata ainda da mesma questão sem solução, da analítica e da dedução. É preciso resolver a antinomia do gosto, pois sem uma solução, eu cito Kant, não há nenhuma possibilidade de suspender o conflito entre aqueles princípios que servem de base a todo juízo de gosto, que não são outros senão as 2 propriedades do juízo de gosto apresentadas na analítica. Então, a antinomia do gosto é a que se segue, eu cito Kant, portanto, evidencia-se a seguinte antinomia com vistas ao princípio do gosto. Tese: o juízo de gosto não se funda sobre conceitos, pois, do contrário, não se poderia disputar sobre ele, decidir mediante demonstrações,
Antítese, o juízo de gosto funda-se sobre conceitos, pois o contrário não se poderia, não obstante a diversidade do mesmo, discutir sequer uma vez sobre ele, pretender a necessária concordância de outros com esse juízo. A antinomia na qual o gosto cai natural e inevitavelmente, sendo as palavras do Kant também, é que o juízo de gosto é subjetivo e sem conceitos. Ao mesmo tempo em que reivindica a necessária concordância de todos. E ainda sistematicamente, a antinomia do gosto coloca cito Kant, em dúvida a conformidade a leis, por conseguinte também a possibilidade interna da faculdade de julgar. Fim da citação. Ora, trata-se do mesmo problema da dedução, qual seja o da universalidade do juízo de gosto e a dedução do seu princípio a priori. As introduções à crítica da faculdade de julgar anunciam que o objetivo da obra é resolver alguns problemas que ameaçam o engenhoso projeto de sistema transcendental. Tais problemas giram em torno do princípio a priori da faculdade de julgar, em geral, o núcleo gerador das conexões da obra e do problema do abismo intransponível entre natureza e liberdade. Entre razão teórica e razão prática, Rômulo mencionou esse problema também, né? Não há passagem possível. Um princípio a priori de finalidade para a faculdade de julgar forneceria um princípio de legitimidade e funcionamento para a teleologia e, portanto, estariam fundamentadas as nossas pretensões a um conhecimento sistemático, teleológico, classificatório e regular da natureza. Uma vez legitimada através de um princípio a priori, a faculdade de julgar seria um termo médio, essa expressão do Kant, né, nas introduções, termo médio que faria uma função de ponte entre as faculdades do entendimento e da razão, isto é, entre o domínio da liberdade e o domínio da natureza. Logicamente, a prioridade carrega consigo universalidade e necessidade, o que legitimaria o juízo de gosto intersubjetivamente compartilhado, autorizando uma comunicabilidade social via sensibilidade estética, relacionada com a natureza e com a liberdade. Portanto, legitimar o princípio a priori de finalidade da faculdade de julgar seria o ponto de passagem de alguns fios soltos que ameaçam o projeto transcendental. Em suma, trata-se ainda na dialética da faculdade de julgar estética, parágrafo 57 da crítica da faculdade de julgar, de legitimar um princípio a priori de finalidade para o funcionamento da faculdade de julgar. Até a dialética, a investigação sobre o conflito aparentemente incompatível entre subjetividade e universalidade do juízo de gosto chegou a pressuposições de uma finalidade subjetiva a priori, um senso comum, como uma norma ideal ou tarefa infinita, em uma comunidade de seres racionais que compartilham uma sensação estética. Na dialética da faculdade de julgar estética, Kant pergunta mais uma vez se tais pressuposições são legítimas, se podem alcançar um estatuto mais forte do que o de uma pressuposição, ou se são pressuposições ilusórias que tomam princípios subjetivos como se fossem objetivos ao buscar a totalidade. Na solução da antinomia do gosto, por sua vez, cito Kant, o juízo de gosto tem de referir-se a algum conceito, pois do contrário não poderia absolutamente pretender a validade necessária para todos. Na dialética, Kant afirma que para pretender validade necessária para todos, o juízo de gosto tem de se referir a algum conceito. Cito Kant, pois do contrário não se poderia, não obstante a diversidade do mesmo, pretender a necessária concordância de todos. Fim da citação. E esse conceito ao qual o juízo de gosto tem de se referir, Kant nomeia, cito Kant, conceito racional do suprassensível. O fundamento de determinação do conceito racional do suprassensível, cito Kant de novo, reside, talvez, no conceito daquilo que pode ser considerado como o substrato suprassensível da humanidade. Fim da citação. É interessante o uso do advérbio talvez, um trecho acima, em relação ao substrato suprassensível da humanidade como princípio determinante do conceito racional transcendental do suprassensível, indicando possibilidade, mas não certeza. Eu cito Kant. O conceito racional transcendental do suprassensível é em si indeterminado e ao mesmo tempo indeterminável, fim da citação, isto é, não pode ser determinado através de um conceito de conhecimento, ao mesmo tempo encontra-se como fundamento de toda a intuição.
O que, aí eu cito Kant, pode ser apenas indicado como a chave para o deciframento dessa faculdade, cito Kant também, oculta a nós próprios em sua fonte, fim da citação, é a ideia indeterminada do suprassensível em nós. Mesmo que tal ideia não possa ser compreensível nem explicada de nenhum outro modo, cito Kant. Vê-se também, portanto, que a supressão da antinomia da faculdade de julgar estética toma um caminho semelhante ao seguido pela crítica na solução das antinomias da razão pura teórica. E que, do mesmo modo como na crítica da razão prática, as antinomias forçam contra a vontade, eu estou citando Kant, a olhar para além do sensível e a procurar no suprassensível o ponto de união de todas as nossas faculdades a priori, pois não resta outro caminho para colocar a razão em acordo consigo mesma. Fim da citação. Kant afirma que foi coagido a contragosto em nome de uma solução para a antinomia do gosto, e em nome de uma solução para seu próprio sistema, assim como anteriormente nas soluções da antinomia da razão teórica e da razão prática, a procurar no supersensível o ponto de convergência de todas as nossas faculdades a priori e, por conseguinte, a unidade do sistema. O ponto de convergência de todas as nossas faculdades a priori é o que o projeto crítico transcendental precisa para solucionar sua dualidade intransponível, pois justificaria a própria ideia de sistema e, por conseguinte, legitimaria o uso do princípio a priori de finalidade da faculdade de julgar. Isto é, a união de todas as faculdades a priori autorizaria o funcionamento da faculdade de julgar, servindo como um termo médio entre as faculdades, pois é o mesmo suprassensível que garantiria a concordância interna de uma subjetividade humana racional e a concordância externa da natureza como um sistema de leis à nossa subjetividade. Cito Kant novamente. Caso, no entanto, se conceda a nossa dedução, aí aqui os comentadores também deitam e enrolam para criticar a dedução oficial, né? Porque na dialética o Kant chama esse desenvolvimento argumentativo de dedução, né? Caso, no entanto, se conceda a nossa dedução que ela ao menos segue o caminho correto, ainda que não seja suficientemente clara em todas as passagens, eu sempre friso, né, que toda hora ele também está achando difícil, né? Única chave para o deciframento dessa faculdade oculta a nós próprias. No prefácio ele fala assim, um problema que a natureza tanto dificultou, né? Então toda hora ele está deixando bastante claro, né, que ele está com dificuldade de resolver esse problema, né? Então, que ela ao menos segue o caminho correto, ainda que não seja suficientemente clara em todas as passagens, se mostram então três ideias. Em primeiro lugar, a ideia do suprassensível em geral como substrato da natureza, sem qualquer determinação adicional. Em segundo lugar, a mesma ideia como princípio da finalidade subjetiva da natureza para a nossa faculdade de conhecimento. Em terceiro lugar, a mesma ideia como princípio dos fins da liberdade e o princípio da concordância desses fins com a liberdade no âmbito moral. Fim da citação. Dessa forma, o sistema crítico transcendental amarraria alguns fios soltos, pois o suprassensível seria o substrato da natureza, fornecendo o princípio de finalidade da natureza para as nossas faculdades, e ainda o mesmo suprassensível forneceria os princípios dos fins da liberdade. No livro A Religião nos Limites da Simples Razão, publicado em 1793, Kant afirma que a moralidade precisa conceber a ideia de cito Kant, ponto particular de convergência em que todos os fins passam a unir-se. Pois é somente desse modo que a ligação da finalidade por liberdade com a finalidade da natureza, da qual não podemos de forma alguma nos dispensar, pode tornar-se uma realidade praticamente objetiva. Fim da citação. Depois de supostamente ter resolvido o problema da separação entre natureza e liberdade, recorrendo convenientemente ao suprassensível,
Kant afirma que o idealismo da finalidade do julgamento, no julgamento do belo e no julgamento da natureza é a única pressuposição da crítica, pois é a única forma de explicar a possibilidade de um juízo de gosto que exige a priori validade universal e necessária. Depois de afirmar que a finalidade de julgar é uma pressuposição, no parágrafo 59, Kant determina que a beleza é símbolo da moralidade, em mais uma tentativa de transição entre o sensível e o suprassensível, entre a natureza e a liberdade. A forma da reflexão, no caso de uma apresentação simbólica, é análoga ao tipo de apresentação esquemática. Isto é, a faculdade de julgar procede apenas analogicamente ao que ela faz no esquematismo. Ela concorda com tal conceito segundo a forma da reflexão e não segundo o conteúdo. O gosto mira o inteligível e, para o sucesso da analogia entre a faculdade de julgar e a faculdade de desejar, as faculdades têm que ter o seu fundamento no mesmo suprassensível. O símbolo e a analogia, no entanto, não são objetivos, demonstrativos, teóricos nem constitutivos. Quando não é possível uma prova, a simbolização ou a analogia podem nos mostrar ou fornecer assunto para imaginar como seria caso tivéssemos a prova da ideia. O poeta, diz Kant, cito Kant, ousa tornar sensíveis as ideias da razão, as ideias intelectuais, o que lhes dá a aparência de uma realidade objetiva. Em parte, e aliás principalmente, porque a elas, enquanto intuições internas, nenhum conceito pode ser inteiramente adequado. Em oposição a um esquema, a beleza, que tem dimensão sensível de sensação, simboliza a liberdade. E aí eu cito Kant no parágrafo 59. Tal assunto foi pouco discutido até aqui, embora mereça uma investigação mais profunda, mas aqui não é o lugar para nos determos nisso. Nossa língua é cheia de semelhantes disposições indiretas segundo uma analogia, cuja expressão não contém propriamente um esquema para o conceito, mas apenas um símbolo para a reflexão. Assim, palavras como fundamento, depender, decorrer de algo, substância e diversas outras não são hipotiposes esquemáticas, mas simbólicas. E exprimem conceitos não por meio de uma intuição direta, mas apenas segundo uma analogia com esta. Isto é, pela transferência da reflexão sobre um objeto da intuição a um conceito inteiramente diverso, ao qual talvez nenhuma intuição possa corresponder diretamente. Fim da citação. Depois da solução da antinomia do gosto, Kant afirma que o belo é símbolo da moralidade. Em relação ao princípio a priori de finalidade da faculdade de julgar, a investigação termina afirmando que a única possibilidade de explicar a prioridade desse tipo de juízo é sobre a pressuposição do seu princípio. A questão pertinente aqui é tensionar, para mim, né, na minha pesquisa, é tensionar os momentos nos quais, ora, Kant recorre a um substrato suprassensível, para dar um exemplo, né, e aparentemente resolve alguns dos seus problemas sistemáticos, ora, Kant afirma que a solução só é possível simbolicamente, né? Isto é, a possibilidade de um juízo de gosto que exige a priori validade para todos só pode ser admitida se se pressupõe o idealismo da finalidade. Não só a ponte entre conhecimento e moralidade, bem como o princípio de finalidade da faculdade de julgar, permanecem pressupostos analógicos ou simbólicos. Sendo assim, é uma pressuposição, um princípio regulativo à própria ideia de sistema, uma vez que é pressuposto ou atribuído ao suprassensível o ponto de convergência das faculdades. Cito Leonel Ribeiro dos Santos, que é um comentador que eu uso bastante. Ele diz o seguinte: todo o sistema moral kantiano está construído numa apertada teia de meros postulados, pressupostos, pontos de vista ou meras ideias, que podem, por certo, ser explicados, mas nenhum deles pode ser conhecido ou provado pela experiência, e nem tampouco conhecido e provado pela razão teórica, mas que são assumidos pela necessidade de sustentar e dar coerência a todo o edifício da moral,
um edifício construído num mundo inteligível, para dar conta do que Kant considera ser o facto único e incontornável da consciência da lei moral e tornar assim possível a moralidade. Recorrendo à metáfora dos físicos sobre o buraco negro, para se referir ao que não se pode explicar, Santos considera o suprassensível o buraco negro da filosofia kantiana. Cito o Santos: abissal atractor de onde emerge e onde submerge todo o sistema kantiano em seus assuntos supremos. O suprassensível é um domínio que a razão não permite que seja objeto determinável, ao mesmo tempo que nos permite pensar a liberdade, a ideia do sistema, a natureza como um sistema de leis, o ponto de união entre as faculdades, a ponte com que faz que o princípio de finalidade do sujeito concorde com a finalidade da natureza e, por conseguinte, o que permite traçar uma relação entre a liberdade e a natureza. Em suma, o projeto crítico transcendental precisa da congruência teórica, prática, estética e teleológica no suprassensível. Parece-nos uma manobra ou um artifício de resposta conveniente a atribuir todas as dificuldades do projeto crítico de um sistema filosófico a um campo suprassensível que a razão anteriormente solicitou todo o cuidado, pois é um domínio cheio de ilusões e, exatamente por essa razão, o Tribunal da Razão determinou que só é possível conhecer aquilo que nos aparece sensivelmente. No final da crítica da faculdade de julgar estética, Kant recorreu ao suprassensível contra a sua vontade como último recurso depois de muito procurar a solução no domínio sensível. E mesmo depois de se remeter ao suprassensível, Kant afirma que a passagem em trecho posterior, né, em parágrafo posterior, afirma que a passagem é simbólica. Kant buscava alguma espécie de universalidade ou objetividade independente do conhecimento e da moralidade para justamente fazer papel de ponte. Portanto, um tipo específico de objetividade distinto da objetividade do conhecimento, mas que unisse os domínios teórico e prático, um tipo de comunicabilidade universal e necessário entre seres sensíveis, morais e racionais. Uma faculdade a priori subjetiva, universal, que unisse a finalidade da natureza, do sujeito e da liberdade. Por isso, sob o juízo de gosto, ele oscila a usar expressões como se fosse objetivo ou como se fosse meramente subjetivo. Há um campo do pensamento e dos juízos que não produz conhecimento a partir dos fenômenos, e por isso não tem o grau de certeza da objetividade e universalidade do conhecimento teórico. Em vários momentos iniciais da investigação estética, Kant usa a palavra fundamento para se referir ao juízo de gosto e seu princípio a priori e uma consequente universalidade. No parágrafo 57, no entanto, a citação que eu li anteriormente, Kant chega a uma discussão sobre o uso filosófico de proposições demonstráveis e indemonstráveis, sobre o que é passível de prova, para, no parágrafo 59, afirmar que os termos fundamento, substância, decorrer de algo e depender são apresentações simbólicas. Segundo leis analógicas simbólicas, portanto, é permitido criar palavras e até mesmo operações lógicas, como é o caso do exemplo da ideia de decorrer de algo. Os símbolos, as metáforas, as ideias estéticas e categorias fundamentais da filosofia e da lógica aparecem como criações e invenções e operam como uma poética da razão. O termo é do Leonel Ribeiro dos Santos. Uma lógica do como si como criação de sentido. Afinal, é trabalho do filósofo criar relações, pois somente a filosofia, e eu estou citando a definição de filosofia do Kant no manual dos cursos de lógica, somente a filosofia possui efetivamente um valor intrínseco e só ela confere valor a todos os outros conhecimentos. Fim da citação. As pressuposições que, do ponto de vista do conhecimento, são hipóteses, possuem caráter regulativo, simbólico, analógico e inventivo, ao mesmo tempo são pressuposições necessárias. Caso contrário, o preço a se pagar seria cair no ceticismo. Que tipo peculiar de objetividade ou intersubjetividade sobre as pressuposições seria possível, distinta da objetividade do conhecimento dos fenômenos? O filósofo tem razão ou o filósofo é poeta?
a busca infinita pelo princípio a priori de finalidade da faculdade de julgar e sua consequente importância para o sistema crítico, para o conhecimento e para a liberdade, evidenciam o aspecto trágico e, por isso, artístico da realidade da filosofia, no sentido de busca pelo que não se pode encontrar. Em sua busca pelo indeterminável e pelo que não pode ser conhecido, Kant se depara com o reconhecimento de seus próprios abismos, chegando a questionar o próprio método de prova. O filósofo do Tribunal da Razão parte de uma crítica da ilusão e da aparência e, depois de 3 críticas, afirma que, dentre outros termos, fundamento é símbolo, metáfora. De modo que o filósofo crítico se vê confrontado com o reconhecimento da utilidade da aparência, se tomarmos pressupostos como criações, uma vez que não há prova possível. Sob o conceito racional transcendental de suprassensível que Kant se viu obrigado a recorrer para amarrar os fios soltos do seu projeto filosófico e para que a natureza e a liberdade tenham rastros uma na outra, ele afirma que, mais do que indeterminado, o conceito do suprassensível é indeterminável. A investigação estética, portanto, aprofunda e evidencia as pressuposições sobre as quais se assentou o projeto crítico transcendental, que sofre de dualidade, com o domínio de liberdade ameaçado a ruir caso não seja possível encontrar os seus rastros na natureza. Quanto tempo eu tenho? Você falou 28 minutos. Tá, eu vou só contar um caos aqui e termino. Calma. Sobre as relações possíveis do sensível com o suprassensível, recorreremos a um pequeno e pouco livro ensaio de Kant, publicado entre a primeira e a segunda críticas, um ano antes da carta de Kant a Reinhold, que anuncia o projeto de uma crítica do gosto. O breve ensaio, que quer dizer orientar-se no pensamento, foi escrito em 1786 e é uma tomada de posição de Kant em relação a uma polêmica que diz respeito, ao menos inicialmente, ao panteísmo e às questões que envolvem a existência de Deus. Contra Jacob Lessing, um intelectual muito influente na Alemanha da segunda metade do século XVIII, no seu leito de morte em 1781, teria se confessado adepto da filosofia de Spinoza. Em função do dicionário do Pierre Bailly, a filosofia de Spinoza era negativamente associada ao panteísmo, podendo ser interpretada como um tipo de ateísmo. No verão de 1783, Mendelssohn se vê na tarefa de defesa de Lessing contra Jacob, e os dois se envolvem na chamada querela do panteísmo, como ficou conhecida a discussão. O centro da questão é a filosofia de Spinoza, especialmente o livro Ética, publicado em 1677. E o debate se dá em torno dos argumentos ou fundamentos a respeito da ideia de Deus e a respeito de sua existência. A velha problemática da relação entre fé e razão volta ao centro do debate na Alemanha sob o dilema de um niilismo racional versus um fideísmo irracional, chegando a um embate sobre os fundamentos da relação entre sujeito e suprassensível, e é por isso que esse debate me interessa. 2 anos mais tarde, em 1785, uma disputa que era inicialmente entre Mendelssohn e Jacob torna-se pública e envolve toda a Alemanha do final do século XVIII. Tem um historiador da filosofia que fala que 2 eventos marcaram profundamente a modernidade: a publicação da Crítica da Razão Pura e a querela do panteísmo. A querela do panteísmo surge no cenário filosófico alemão da década de 1770 em meio à disputa entre o surgimento do traduzido por tempestade e ímpeto e resistência do iluminismo, que encontra força no progresso das ciências e na consolidação acadêmica de Wolf Leibniz. Em 1785, Jacob publica o livro Sobre a Doutrina de Spinoza em Cartas ao Sr. Moses Mendelssohn, um texto que lança dúvidas sobre o poder da razão e por isso causa um rebuliço na cena intelectual alemã. Referindo-se ao efeito da carta sobre o público, Goethe falou em uma explosão, cito Goethe, e Hegel descreveu como um raio inesperado, também citação. A fé iluminista na razão era fundada na ideia de que a razão pode justificar verdades essenciais, como as morais e as religiosas. Ao contrário, Jacob argumenta que a razão usada de maneira rigorosa nos faz cair no ateísmo,
por conseguinte, faz-nos negar a religião e a moral e até mesmo a existência permanente de nós mesmos. O jovem Jacob estudara as obras de Pascal e Rousseau e leva os dois filósofos franceses para o centro da discussão alemã. A carta de Jacob, em ataque ao iluminismo, repete o argumento de Pascal, para quem a razão sem a revelação leva ao ceticismo, juntamente com o argumento de Rousseau, para quem as artes e a ciência mais destruíam do que construíam a moralidade. Nesse debate, Kant se vê confrontado com o ceticismo de Pascal via Jacob, quando já lida há alguns anos com o ceticismo de Hume. A crítica da faculdade de julgar faz diversas menções ao ceticismo, tratando-se todas de um esforço no sentido de fornecer uma resposta de escape. Em uma parte da carta de Jacob, um claro debate com Kant, o filósofo usa Hume para duvidar de uma razão desinteressada, imparcial e universal, afirmando que a razão funciona segundo os nossos próprios interesses. Dessa forma, a natureza se conforma à razão, e a razão interessada cria os padrões da verdade. Por conseguinte, são nossos interesses que criam verdade e falsidade. A função da razão é criar leis, concebe Jacob a Kant, mas ela realiza essa tarefa a partir dos nossos próprios interesses. A única forma de nos salvarmos do niilismo seria um salto de fé. É preciso, portanto, abandonar a razão e dar lugar à fé. A fé é inevitável, portanto, e a nossa fidelidade à razão é também um ato de fé. A demonstração tem limites quando chega a princípios indemonstráveis ou não verificáveis. E é nesse momento em que é preciso um salto de fé, pois todo princípio não demonstrado que permanece como um princípio é crença. A crença que não tem justificação ou demonstração racional permanece no âmbito da fé. Por essa razão, devemos limitar o princípio da razão suficiente e aceitar que não é possível justificar ou demonstrar todas as nossas crenças. Para não cair no ceticismo de rejeitar todas as nossas crenças indemonstráveis, é preciso limitar o campo da exigência de justificação racional. Quando Jacob argumenta que mesmo uma justificação filosófica ou uma demonstração epistemológica se apoiam na fé, trata-se do mesmo problema que Kant está lidando com seu projeto crítico transcendental, a procura por uma faculdade a priori que serviria de termo médio entre as faculdades da razão e do entendimento antecede a escrita da faculdade de julgar. A resposta de Kant à querela do panteísmo, o texto que quer dizer orientar-se no pensamento, data 1 ano antes da carta a Reinhold, que ele anuncia a necessidade da procura de um princípio a priori para a faculdade de julgar. A sustentação do projeto crítico em pressuposições, em princípios regulativos e heurísticos, se defronta com um imenso abismo entre natureza e liberdade. Recorrer a pressuposições ou ao suprassensível para solucionar os problemas de seu projeto crítico seria equivalente a recorrer à fé, mesmo que seja uma fé na razão? O texto de Kant lida com essas questões. Pelo visto, não vai dar tempo de ver. Vou finalizar só aqui a exposição da querela. O outro grande intelectual envolvido no início da querela, Mendelssohn, é um iluminista e fiel defensor da razão, que toma para si a tarefa filosófica de mostrar que a metafísica pode atingir o estatuto científico das ciências, assim como a matemática e a física. É a razão quem fornece a verdade, a falsidade e o critério de julgamentos metafísicos. No entanto, Jacob e Kant identificam um problema na defesa da razão de Mendelssohn, qual seja um abismo entre realidade, conceito e existência. Com o abismo, a verdade encontrada no julgamento é hipotética, pois não sabemos se nos dizem algo sobre a existência. A transição do conceito para a realidade é, de fato, o nó mais difícil que o filósofo tem que desatar. Caso ele não desate o nó, corre o risco de jogar com conceitos que não têm referência à realidade. É curioso que o projeto transcendental de Kant se veja confrontado com o mesmo problema de abismo entre idealidade e natureza, e que em 1787,
um ano depois do texto de Kant respondendo a querela, sai a segunda edição da Crítica da Razão Pura, justamente com a revisão da dedução transcendental e seu problema sobre a validade objetiva das condições subjetivas do pensamento. Cito a Crítica da Razão Pura. Daí que haja motivo para duvidar a priori se tal conceito não será porventura vazio e sem correspondência com qualquer objeto entre os fenômenos. Fim da citação. Na tentativa de ultrapassar o seu abismo, Mendelssohn afirma que existe um tipo de conceito que valida a si próprio. Um tipo de conceito que é um absurdo negar o seu referente. Tais são os conceitos de ser pensante e de Deus. Para admitir a existência do ser pensante e de Deus, Mendelssohn recorre ao cogito de Descartes e ao argumento ontológico da existência de Deus de Anselmo, reproduzido por Descartes. Contudo, o cogito e o argumento ontológico da existência de Deus não convencem Kant e Jacob, que acusam Mendelssohn de dogmatismo. Curiosamente, Jacob e Mendelssohn viam em Kant um aliado na disputa sobre o panteísmo. E os dois escrevem para Kant com o objetivo de envolvê-lo no debate, cada um a seu favor. Em relação a Jacob e Mendelssohn, Kant tinha divergências, mas também concordâncias. Kant era um iluminista, assim como Mendelssohn, e em seu ensaio de resposta, elogia a postura de defesa da razão de Mendelssohn, ao mesmo tempo em que via nele um racionalismo acrítico que cai no dogmatismo. Tais limites já haviam sido traçados pela Crítica da Razão Pura. E assim como Jacob, Kant tem um certo grau de desencanto em relação à metafísica, mas vê em Jacob uma defesa do irracionalismo. Baiste, editor do Berlinische Monatsschrift, avisa a Kant que o seu silêncio é interpretado como um apoio a Jacob. Conclamado ou acusado pelos dois lados da querela, representante de destaque do iluminismo alemão, Kant se vê obrigado a tomar uma posição. Em outubro de 1786, o pequeno ensaio Que Quer Dizer Orientar-se no Pensamento é publicado. No ensaio, Kant desenvolve uma posição original diante do debate entre Jacob e Mendelssohn. São as considerações de Kant sobre fé e razão provocadas pela querela, sob o foco das relações possíveis com o suprassensível, o que nos interessa para a discussão sobre o apelo estético e sistemático ao suprassensível nas páginas finais da Crítica da Faculdade de Julgar Estética. E aí eu não vou terminar a leitura aqui não, deixo aí recomendado o meu artigo para leitura, mas no texto o Kant vai dizer, ele está tentando responder isso, né, como orientar-se no pensamento nessa dimensão fora do sensível, né? E aí ele vai dizer que a razão tem para a razão não cair em contradição consigo mesma, né, é preciso admitir uma fé que ele chama de fé racional, né? Aí o texto iria nesse sentido de problematizar tanto a ideia de factum da razão, né, que é algo também que na fortuna crítica, né, pouco problematizado, embora tenha críticas bastante interessantes, e também a ideia de fé racional, né? Obrigada pela paciência de todo mundo. Bom, obrigado, Carolina. Obrigado a ambos, então, né, e parabéns a ambos também. Eu vou abrir para questões, mas eu não vou resistir à tentação de usar a função do mediador para começar as questões, né? Porque, inclusive, né, o seu texto ele dialoga muito proximamente com o texto que eu mencionei muito de passagem na terça-feira, né? Que é um texto que eu publiquei, a minha última publicação do ano passado, né? Um texto em que eu tento fazer uma relação entre Kant e Kierkegaard, né? E você falando, bom, né, o Jacob tem uma posição aí muito parecida com o Kierkegaard, né? Inclusive, né, eu não sou especialista em um dos dois, né? Enfim, fiquei pensando, bom, deve ter alguém que já investigou e vou pesquisar isso daí, né? Porque tem um eco dessa discussão no Kierkegaard, da ideia de salto de fé, né? E esse elemento irracional, que também aparece lá, quer dizer, a fé entra em cena justamente quando a razão não consegue mais dar conta né, de explicar a realidade, e aí vem justamente a necessidade da fé.
Mas antes de elaborar a questão, só queria te perguntar, qual o comentador que fala que é a querela do panteísmo, que é aqueles dois fatos, que é a razão pura e a querela do panteísmo, são os dois grandes fatos assim, que determinam. Se você quiser, você me passa depois, eu só não queria esquecer de te pedir isso. Aquele Fate of Reason. Fate of Reason? Beiser. O Beiser, o Beiser. É isso mesmo. Tá. Isso, é esse livro. Tá. É legal. É lá mesmo. Eu estava aqui pensando... Eu tenho aqui um trecho, só que como eu já tinha falado demais, né? Mas a ideia básica é essa, né? Dois fatos, sim. tá. O que eu estava aqui pensando, né? Bom, na verdade eu fiquei pensando um monte de coisa, né? Nas duas falas. Eu vou fazer uma pergunta para cada um. Mas principalmente agora, né? Mas no final... você, retomando esse texto, é um texto que eu usei bastante também no meu mestrado, um texto muito interessante como orientar-se do pensamento. Que eu não cheguei, né? Sim. Prometi não sim, cheguei. mas enfim, a gente pode conversar um pouco mais sobre ele, né? Mas é um texto muito interessante e eu achei muito legal o lugar que você deu para ele nesse panorama mais geral, né? Pensando assim, ele como um indício de para onde o Kant está olhando, o que ele está pensando e que vai desembocar na terceira crítica, né? Isso me pareceu bem interessante, e aí, na reconstrução que você fez desse debate a partir daquela do panteísmo, e, de certa maneira, a gente já andou conversando aqui ali sobre isso, estava até falando para o Lúcio no intervalo, né, o Lebrun, quando está ali comentando um dos textos sobre Kant, ele fala, né, que a gente tem que pensar com quem que o Kant está dialogando, né, porque, ora, vamos dizer, a princípio, né, os dois grandes interlocutores, né, estão ali na base, né, a partir da qual ele desenvolve o sistema, é o racionalismo e o empirismo, né, e o ceticismo do Hume. Então, tem momentos em que ele está... Isso explicaria muito dessas oscilações, né, a gente tem muitas essas oscilações em vários âmbitos, né, por exemplo, com relação à existência da coisa em si, né, e a que você trazia, né, em relação a esse elemento que seria, de fato, o fundamento, né, da universalidade do juízo de gosto, né, se seria uma idealidade, né, ou se seria o suprassensível. E aí o Lebrun fala, olha, se ele está dialogando, se ele está criticando, se contrapondo ao racionalismo, ele parece adotar uma postura mais empirista, e vice-versa. Quando ele está dialogando com o empirismo, ele parece adotar uma postura mais racionalista. Nesse ponto, né, quer dizer, me pareceu então que ele fica aí, quer dizer, tem esse lado do Mendelssohn, né, que seria uma defesa da razão, que, de certa maneira, se conecta com o racionalismo clássico, porque ele está recorrendo a Descartes, né, está se referindo explicitamente a Descartes, então seria, de novo, o racionalismo, mas agora o contraponto não é o ceticismo do Hume, e sim justamente uma tentativa de fugir ao ceticismo por esse salto de fé, portanto, por uma atitude que seria irracional, né? E aí é como se, e aí você disse, ora o Kant dá razão ao Mendelssohn, ora dá razão ao Jacobi, né? E aí me parece, bom, não dá para ficar com essa razão do Mendelssohn, porque eu estaria voltando, né, para o racionalismo dogmático anterior. Eu não posso dar, a princípio, razão para o Jacobi, porque é irracional, e o Kant é um defensor da razão. Mas, ao mesmo tempo, ele certamente entendeu muito bem o que Jacobi está falando, no sentido de tem que evitar o ceticismo, tem que evitar o niilismo, né? Quer dizer, não pode ficar, né, numa situação em que você tem fundamentos que estão soltos. E você antes estava tentando mostrar que tem uma série de pressupostos que estariam soltos, quer dizer, eles mesmos não se fundamentam, né? Então são pressupostos assumidos, que no fim das contas seriam crenças, e de um lado crenças, de outro lado criações de uma a poética da razão de que fala o Leonel, né? Então, me dá, lembrando do texto, assim, pensando, né, inclusive na citação da terceira crítica que eu fiz na terça, né, que está nesse meu texto, né, um Kant com uma tonalidade assim, quase existencialista, né, meio que justamente por aí eu aproximei com o Kierkegaard, né, dá a impressão assim, ele está assim, querendo concordar com Jacobi, mas não pode porque ele tem que defender a razão, né? E aí ele vai fazer essa fé que é racional, mas na verdade é ela que está de alguma maneira dando sustentação para a razão. Então talvez, né, aí é que está o ponto, né? Ela está em jogo, né, estão em jogo os pressupostos mais profundos do sistema nessa questão, né? E aí
A questão é, até que ponto essa fé é mesmo racional, né? O Kant não está inchando de tal modo a razão que ele está incluindo tudo na razão, né? Na razão prática aparece um sentimento na razão, né? Tem a Bedürfnis, né? Que é uma necessidade afetiva da razão, né? Aí tem uma fé da razão, né? Tem o sublime, que tem um certo elemento irracional. O Alain Renault até chama atenção para isso, né? Que está ligado a essa discussão aqui, né? É como se o Kant estivesse tentando dar conta também do irracional, quer dizer, até o irracional é da razão, né? Então teria assim, no fim das contas, será que ele ainda está falando da razão, né? E, portanto, será que essa fé é mesmo racional ou não tem aí um elemento, de fato, de uma passagem que é quase um salto, assim, né? Que foi o que eu sugeri no meu texto, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, talvez você possa até trazer um pouco do como orientar-se, né? E aí, pensando nisso tudo, né, nessa questão da criação, da poética da razão, etc., o problema é onde me achar isso aqui. A apresentação à parte. Por o Rômulo, né? Quando você estava falando da Hannah Arendt, a Hannah Arendt está aqui. Quando você estava falando da Hannah Arendt, eu colocaria duas questões, né? Uma ligada a isso, que me ocorreu quando eu estava ouvindo a fala dela, e a outra, a primeira seria o seguinte, né? E eu de fato não tenho certeza, não me lembro bem em quais textos a Hannah Arendt propõe isso. Eu me lembro da tese, né, da ideia de usar o juízo, o modelo do juízo reflexionante para pensar a política, né? E aí a crítica, né, que você faz a isso, em parte também concordando com o Joel Klein, depois discordando por outras razões dele, mas em relação à crítica a Hannah Arendt parece que você está de acordo, né? A primeira pergunta é muito simples, né? A Hannah Arendt, ela está fazendo história da filosofia, ela está comentando Kant ou ela está fazendo filosofia? Se ela está fazendo a filosofia dela, a gente volta para uma questão que a gente está sempre discutindo, né? Então ela não teria porquê, ela não está comprometida, né, em manter a coerência do sistema kantiano, né? Então ela está pegando uma ideia e estendendo para adiante. E aí, né, eu me pergunto se a gente não poderia ver esse esforço da Hannah Arendt como análogo àquele esforço que eu descrevi, né, anteriormente aqui em outros momentos, da Patrícia Kawark-Leite, né, de pensar a mecânica quântica, não a partir do modelo do juízo determinante que o Kant usa para pensar a física, mas sim a partir do modelo do juízo constitutivo reflexionante, da terceira crítica, que seria justamente, por ser mais flexível, né, justamente por não ser, não estar ligado a todos aqueles pressupostos, né, da primeira crítica, as 12 categorias, etc., justamente por isso, como um princípio heurístico, como ser, etc., seria muito mais apropriado para o modo como se faz ciência contemporaneamente, né, ou posteriormente a Kant. Se também, no caso da Hannah Arendt, o espírito não é um pouco esse, né, quer dizer, pegar um modelo de juízo mais flexível, que permitiria pensar a política, né, de uma maneira mais que permitisse, já no contexto do século XX, né, uma certa contextualização, né, quer dizer, o universalismo se relacionar de um modo mais flexível e até no limite crítico, talvez, com o comunitarismo, o contextualismo, etc., já que, né, muito das críticas que se fazem ao Kant, da moral da política, ou aos kantianos e ao universalismo, né, kantiano de Rawls, por exemplo, né, vai sempre nessa direção, está ignorando o contexto, né? Se a proposta dela não é interessante justamente para, digamos assim, pensar a política de uma maneira mais adequada ao tempo, né? Enfim, deixa eu ouvir sobre isso. Você pode, né, pensar, não, eu acho que muitos kantianos diriam, não, continua sendo melhor pensar segundo um juízo determinante, tal como Kant na crítica da razão prática, nos textos práticos defendia. E aí, né, se a gente pensar naquilo que a Carolina estava falando, a partir do Leonel, né, de uma poética da razão, né, e de como há um elemento criativo, né, até foi interessante que uma hora no curso você falou daquela palavra inventar, né, eu lembrei disso, quer dizer, como se tem sim, né, um elemento criativo, até poético, né, e esse livro do Leonel é muito bom mesmo, né, na própria atividade da razão, né, e se, portanto,
essa criatividade, né, do âmbito estético, né, que é inclusive a sua área, né, não seria interessante justamente nesse âmbito, assim, até que ponto, né, isso não se conectaria, inclusive, com a ideia, né, que você está propondo de um cultivo da humanidade, pela cultura, etc, etc. E, no fim das contas, assim, a proposta da Hannah Arendt vai tão contra o que você está propondo, assim, né, isso que me ocorreu. Assim. Então, são essas duas perguntas aí. Espero não ter falado demais na pergunta. Bom, não sei, posso? Quer começar? Pode começar. Primeiro, antes de começar, eu queria só agradecer a Carolina, porque ela me deixou muito claro algumas coisas. Para mim era um problema. Para mim, o subtítulo do teu artigo poderia ser Idealismo Alemão, a Origem. Porque eu sempre tive esse problema, como é que os caras, logo depois do Kant, tu pega o Fichte, tu pega o Schelling, mas tu nem me surgiram com essa ideia do absoluto, porque o cara tinha todas. Agora não vai entender de onde, porque já estava ali. Dependendo da leitura, tu consegue ver alguma coisa ali no suprassensível. O argumento do Beiser deve ser por aí, né? Sim, daí que tem as coisas, né? Então isso pra mim foi muito. Depois tinha uma outra pergunta pra ti, mas as suas perguntas. Se a Hannah Arendt se ela está fazendo filosofia ou história da filosofia. Agora eu não lembro qual o texto dela, ou se é no próprio Lições da Filosofia Política de Kant, que no começo ela já disse, cara, bom, eu não vou tratar sobre a filosofia política do Kant, vou fazer outra coisa, o título é meio pega-ratão, assim, não vou falar disso. Aí ela acusa de não existe filosofia política em Kant, vou falar de outra coisa. Nesse sentido, sim, ela está fazendo a sua própria filosofia e tudo bem. O problema que eu acho, e talvez não seja o problema da Hannah Arendt per se, mas de quem utiliza a Hannah Arendt, é tentar, se ela faz essa ruptura com o Kant, e ela está fazendo história da filosofia, mas a filosofia própria, é tentar enxertar ela de volta no Kant. Que é um problema que eu tenho, por exemplo, com o Paul Geiger, quando ele fala, eu estava comentando no café, quando ele fala a experiência de liberdade, a beauty as experience of freedom, né? Ele fala assim, a liberdade na aparência. Ele fala, beleza, liberdade na aparência. Isso não é uma coisa que a gente vê exatamente no Kant, a gente vê no Schiller, nas Calhas, na carta Calhas. Só que o Schiller escreve isso, beleza, liberdade na aparência. Só que, sei lá, 2 parágrafos antes disso, o Schiller diz, eu estou rompendo com o Kant. O Kant quer, não me serve, eu quero achar um princípio objetivo para o gosto, eu quero, no momento que ele faz a ruptura, o Kant não me serve mais, eu vou partir para a minha própria filosofia. E dentro, quando ele diz isso, ele começa a desenvolver e ele chega a essa questão da beleza como a experiência da liberdade. Agora, pegar isso, tentar reenxertar no Kant, eu acho um pouco problemático, pelo menos, o que o Geiger está fazendo ali. Agora, sim, nesse sentido eu acho que dá para se a gente considerar, já estou dando para a sua segunda pergunta, acredito, de pegar um modelo mais fluido do juízo reflexionante, isso ter uma discussão, porque o ponto, pelo menos a crítica que o professor Joel faz é juízo de gosto e juízo político. Os dois são desinteressados, tudo bem, mas os dois não são os dois que são livres de conceitos. O juízo estético é livre de conceitos e o político não é. E é porque a Hannah Arendt faz joga os dois no mesmo saco. Só que tem uma discussão do Bartolchat com a Hannah Ginsburg, que ela fala, desinteresse e não conceitualidade são duas coisas diferentes. O Kant diz que, tudo bem, ele começa o segundo momento da analítica do belo, falando da universalidade, não conceitualidade, e ele diz que disso se segue das conclusões do primeiro momento. Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é um juízo desinteressado, outra coisa é um juízo sem conceitos.
E a Hannah não, a Hannah Ginsburg parece bater nisso. A gente tem que ver as coisas como separadas. Então, juntar os dois numa coisa só, então não precisava ter feito dois momentos separados na analítica. Ele podia tratar, assim como ele trata a universalidade e a não conceitualidade numa coisa só, o momento que ele divide são quase como a gente encaixasse, por assim dizer, o juízo político ali no meio entre o primeiro e o segundo momento analítico. Poderia ser uma solução. O Bartuschak vai dizer, não, uma é consequência do outro, não tem como separar. Aquelas brigas que não dá para ser que alguém vai tomar algum lado. Agora, sobre essa atitude do Lionel, de poética da razão, de ver a coisa de uma maneira mais da atividade da razão, seja da estética, mesmo na questão da formação do gênero humano, do projeto de crescimento, e passar isso por uma perspectiva mais histórica, de construção nossa, também é um ponto, dependendo de quem ouvir isso, o pessoal vai brigar, mas tem um artigo um capítulo do Eckhart, do Forster, não, acho que é guia, como é que é? Guide, guias de leituras para tal coisa, e tem o guia de leituras, acho que é da Cambridge, que é guia de leituras para história universal, uma ideia desde um ponto de vista cosmopolita. E agora não sei se é o Foster ou o outro que coloca ali, que fala que na época do Kant, o termo Geschichte, que ele usa para história, era usado indistintamente para história natural ou para história fábula. Eu falo justamente, então talvez a história universal, desde um ponto de vista, não seja pode ser uma história, pode ser uma fábula. Ele fala, não é? History pode ser história, uma coisa que a gente está contando para a gente mesmo, botando um horizonte de perspectiva, e ali a gente vai vendo, imaginando como seria o desenvolvimento da nossa razão, uma coisa poética de construção da história. Quando eu apresentei isso, eu usei essa citação no Congresso Kant dos Antigos, que era sobre, eu falei, era mitos e telos. No momento que o Kant está falando de teleologia, ele está usando um mito na construção da história, teve gente que diz, então a gente pode pegar e jogar tudo no lixo do Kant, porque ele está escrevendo historinha pra gente, está escrevendo fábula. Não é exatamente isso, mas eu acho que ele abre esse precedente também, né? Não sei se eu toquei um ponto. Legal. Aqui no texto, né, posso citar algumas passagens, né? Ele vai dizer, fala que é uma necessidade da razão se orientar no suprassensível, né? Então, pensar o suprassensível. Aí, dessa necessidade da razão, ele vai dizer, mas isso só é possível com fundamento subjetivo. Né? E aí ele vai explorar um pouco, que é o que me interessa, inclusive, por isso que eu faço a ligação da estética com esse texto também, né? Uma das coisas que aparece nas duas argumentações é essa investigação do fundamento subjetivo. Aí ele fala assim, essa necessidade da razão não seria para isso Kant, para seu satisfatório uso teórico, nada senão hipótese, só que ele chama de hipótese racional. Isto é, uma opinião que seria suficiente. Aí, uma opinião. Aí, aqui no final do texto eu volto, no final da terceira crítica, mas também no final da primeira, que tem aquela discussão entre opinião, fé. Mas aí, voltando aqui no texto, o Kant fala: uma opinião seria suficiente para o assentimento por fundamentos subjetivos. Porque, para explicar efeitos dados, nada se pode esperar outro fundamento senão este. E a razão certamente precisa de um fundamento de explicação. Né? E aí aqui ele vai desaguar na fé racional. Agora, tem uma citação do Lebrun que é assim:
E se o interlocutor caminha de surpresa em surpresa, é porque ele não compreende que a hipótese não tem valor teórico. Né? Então, a discussão, ela cai Na fé por isso. Né? Na fé por isso. Exatamente, do fundamento subjetivo. Aí, assim, né, eu mando meus textos que está questionando, problematizando essa ideia de pressuposição e até mesmo de pressuposição necessária. E aí os pareceres vão receber assim, não, mas a pressuposição é necessária. Enfim, mas aí, assim, eu acho que o que é interessante não é nem eu problematizar isso. Eu acho que o que é interessante é perceber, na minha leitura, obviamente, que o próprio Kant está incomodado com isso. Porque aqui na passagem que eu li, na antinomia da terceira crítica, tem um comentador, o Brandt, ele vai dizer, o Kant não pode, mais uma vez, dizer o seguinte, olha, nós vamos pensar. Por quê? Porque a universalidade da estética e o princípio a priori de finalidade da faculdade de julgar, ele não pode de novo falar que vai ser pensamento. Então ele não pode, os artifícios que ele usou anteriormente, se ele usar de novo, ele vai cair no mesmo problema de novo. Né? E a intersubjetividade da estética? E a universalidade da estética? A comunicabilidade da estética? Né? Por que a comunicabilidade, a universalidade da estética importa? Porque diz respeito ao princípio a priori de finalidade. A questão, na minha leitura, a questão central aqui é a finalidade. Porque a finalidade, ela é importante para a própria ideia de sistema das faculdades. E para o conhecimento, inclusive. O Gaia argumenta o seguinte, não precisa da dialética, da terceira crítica, porque a harmonia entre as faculdades já resolve a intersubjetividade. Por que o Kant, então, está insistindo que até agora ele tem um problema? Para mim, por causa da finalidade. Porque se ele falar assim, não, a harmonia entre as faculdades resolve a intersubjetividade da estética. E a finalidade? Cadê o princípio a priori de finalidade que ele está prometendo desde a primeira introdução? Que é a finalidade que interessa para o sistema. A estética só entra em questão, só entra na investigação por causa do sistema. Isso Cassirer fala, né? Cassirer mostra como o conceito de finalidade articula tudo ali, né? Sim. Como? Já te passo a palavra. Não, já terminei. Tá, beleza. Bom, então, Bruno. Eu tenho mais uma pergunta para o Rômulo, bem simples, assim, que não vou reconstruir o argumento todo, mas de modo geral a discussão é sobre o cultivo do gosto, né, e sua influência para o iluminismo ou esclarecimento, né. Aí, a minha pergunta é se na sua pesquisa você deparou-se com, digamos, mudança do Kant na maneira como ele responde ou articula esses dois conceitos. Né? Uma dúvida, uma pergunta mesmo, né? Porque, da onde a pergunta? Me parece que a posição dele em relação ao próprio esclarecimento varia ao longo da obra, né? Eu tenho a impressão, né, que dos anos 80, e isso tem a ver com um pouco até o debate de ontem sobre o contexto, né? Isso é, na década de 1780, estamos lá, Fredericão, né, e a liberdade de pensar desde que obedeça tá valendo, né? Aí morre ele, vem o sobrinho, certo? E há uma caça aos iluministas. Isso se reflete, né, por exemplo, na posição dele com relação à liberdade, né, do uso público da razão, que tem um certo, uma certa, vamos dizer, ocupa ela parece ser bem mais
Kant parece estar muito mais entusiasmado com a perspectiva do uso público como, né, condição de esclarecimento em 84 do que, por exemplo, um texto como o Conflito das Faculdades, né, em que ele está escrevendo ali sobre o impacto dessa virada do contexto. Né, e me parece que, portanto, assim, olha, as condições do uso público da razão estão, de certo modo, ligadas a esse contexto político, vamos dizer. Né? E aí a pergunta é se isso se reflete, como você pensa isso, em relação à cultura do gosto. Não sei se faz sentido. Né? Lembrando, claro, que enfim, o Kant já está tratando aí do gosto, claro, você sabe bem mais do que eu, desde o belo e do sublime, portanto, enfim, desde os anos 60. Então, um pouco saber se tem mudanças aí ao longo da obra em relação à maneira como esquadrinha essa questão. E, para uma outra pergunta, agora sobre a questão da fé racional, também de esclarecimento, assim, agora eu não estou mais com o argumento do que como orientar-se direitinho, assim, na cabeça, mas eu sempre tendi a ler a questão da fé racional, tal qual ela aparece lá, ainda que muito interessante você chamar a atenção a isso, né? Aparece a discussão lá a partir da questão do fundamento subjetivo, né? dos juízos e tal, mas me parece lá, eu sempre entendi que a resposta era, né, saída ao suprassensível, e a fé racional se justifica por questões, né, da razão prática, né? E a fé racional é o conceito de Deus que eu preciso admitir em razão dos postulados, né, da razão prática pura. Então, em razão disso, é que eu fiquei, eu achei ao mesmo tempo engenhosa e interessante a sugestão de ler e aproximar, agora não com a questão do postulado e com a questão da fé racional prática, mas sim com a questão do suprassensível ali no juízo estético. Então, como que você pensa isso, enfim, como que dá para esclarecer melhor, né? Fé racional e suprassensível teórico, vamos dizer, prático, e fé racional e suprassensível no domínio estético. Deixa eu perguntar, tem mais dois inscritos, vocês preferem já responder o Bruno e depois... Eu prefiro responder um por um, senão eu esqueço. Então, depois tem o Pedro e o Clóvis. Eu vou responder primeiro. Eu não, na minha leitura, eu não separo, inclusive na terceira crítica, eu leio a terceira crítica a partir do problema do abismo entre natureza e liberdade. Então, quando eu estou falando de relações possíveis entre sensível e suprassensível, eu estou pensando justamente na relação entre natureza e liberdade. Né? Então, quando eu leio o Como Orientar-se no Pensamento, trazendo ele para essas questões que vão aparecer na terceira crítica, eu estou falando também de liberdade, estou falando também de razão prática. Porque, no fundo, para mim, é a mesma questão. Porque eu estou pensando na questão sistemática da terceira crítica. Eu estou, assim, na minha leitura, né, assim como Kant usa a estética para pensar o sistema, a minha leitura também faz isso. Então, se eu estou pensando o sistema, eu estou usando a estética para pensar o sistema, e o problema do sistema na terceira crítica é esse abismo, esse abismo intransponível, eu também estou falando da liberdade. Né? Então, aparecer aqui, quando no final da crítica da faculdade de julgar estética, quando Kant fala o conceito racional transcendental do suprassensível é fundamento da natureza e do sujeito e da liberdade. Ou seja, a questão aqui, eu tenho outros textos meus, esse aqui eu não faço isso não, porque não cabe. Já se servir aqui para alguém essa reclamação, o tamanho que você mandar artigo é muito curto. Mas tem outros textos que eu junto todos os trechos do fundamento do conceito racional transcendental do suprassensível, que é fundamento da liberdade, o Kant afirmando, da natureza. Você fez a lista aí, é fundamento. Mas foi muito rápido, né? Mas foi muito rápido, e tem isso desenvolvido também. Entendi.
E isso é o Kant que está dizendo. Ele aí tem outro, o que eu ia dizer é o seguinte, tem outro, na terceira crítica aparece assim, ponto de referência, ponto de união, ponto de referência do quê? Ponto de convergência, vários trechos. Ponto de convergência de quê? Natureza e liberdade. E o sujeito tem que estar no meio, então, como produto da natureza e da liberdade. Só uma rápida parte. Eu acho que, portanto, você está indo mais longe do que, vamos dizer, você está mostrando que o Kant foi mais longe no pensar o suprassensível do que ele tinha ido na segunda crítica. Porque na segunda crítica o suprassensível está vinculado apenas à razão prática. Agora ele tem a função de articular os dois âmbitos. Então ele adquiriu uma importância muito maior. Sim. Então nesse sentido Sim. tem uma... Sim, só que aí é o problema. Onde está o problema? O problema é que, eu mostrei aqui bem rapidamente também, mas eu mostrei aqui, o Kant, ele recorre ao suprassensível, só que depois, na minha leitura, ele percebe que aquilo ali não colou, não. Porque no parágrafo seguinte, ele está assim, vamos tentar, então, símbolo? Vamos tentar analogia? Vamos tentar ir por outro lugar? Né? Aí aqui no orientar-se no pensamento. Vamos tentar então o fundamento subjetivo, vamos tentar chamar fé de racional? Né? Então aí aqui no opus póstumo, o artigo termina com o opus póstumo, né? que ele vai dizer, é um suplício de Tântalo tentar juntar o natureza e liberdade, o meu sistema, que eu estou tentando até hoje. E ele morreu. Eu acho que não só corrompe a terceira crítica e a ligação entre os dois, mas a primeira também. Depois eu vou chegar num ponto. Eu acho que botar no suprassensível na terceira respinga na primeira. Retroativo. Sua pergunta do professor Bruno, a questão da cultura do gosto, porque a noção de cultura, a noção de esclarecimento do Kant, ela varia ao longo da sua filosofia da história política, por assim dizer. A minha metodologia, ou pelo menos o que eu foquei para pegar aqui, é o que o Schoenecker vai chamar de comentários interpretazione, que o Robinson dos Santos vai traduzir bizarramente como interpretação comentadora, que é tu ver como era na época e ver ali, como era na época e vem como janela. Por que isso? Porque a questão da cultura, ela varia, perfeito, e a questão do esclarecimento também. O gosto, o Kant ele não trata, até onde eu sei, posso estar enganado, ele não vai muito além do que ele faz na terceira crítica. Aparece na antropologia, a antropologia vem depois, mas ela é de antes, ela recupera coisas de antes, e salvo alguma carta que ele faz, ele manda para algum correspondente, um pedido ali, ele meio que, o que eu tinha falado sobre o gosto, eu falei ali. Só que ele não falou sobre a cultura do gosto, então, e o meu ponto de metodologia é o seguinte, tá? Primeiro vem, em que sentido o que o Kant desenvolve ali? A gente pode pensar, ela abre espaço na cultura do gosto, esse seria o primeiro passo. O segundo passo é entender o próprio o primeiro passo é entender o conceito de cultura em Kant, como ele se desenvolve e como ele está atrelado ao processo de esclarecimento. Isso desde quando ele começa com acho que as primeiras coisas lá por 80 e poucos, 80 e tantos, ele começa a falar de cultura, quando começa a falar de história, ele começa a falar ali e vai adiante. Como se desenvolve esse conceito de cultura atrelado ao esclarecimento, esse é o primeiro ponto. Como a terceira crítica está na meiota da discussão, como a cultura do gosto é desenvolvida aqui, e esse é o segundo ponto, em sentido a argumentação da terceira crítica permite uma cultura do gosto, e como ele não vai além da terceira crítica para falar do gosto, como isso daqui, de que maneira isso daqui se encaixa, né, nesse outro percurso aqui, né? Porque, de fato, um conceito de cultura varia, o outro não existe. Então, como articular é um problema justamente porque é uma coisa de buscar, né? Mas é mais ou menos essa a minha... Pedro. Bom, primeiro, parabéns pelas duas falas, foram bem interessantes.
interessantes e instigantes, assim, né? Eu, na verdade, tinha várias coisas que eu pensei também durante as falas. Para Carolina, na verdade, era uma coisa que eu fiquei pensando um pouco numa passagem na primeira crítica do esquematismo. Eu não sei como você entende essa passagem, mas que eu acho bem curiosa, assim, né? Porque quando a gente fala daí, tá nas duas versões, né? Não foi modificado, está em B 180 181, que ele fala o seguinte: é só uma frase curta, então eu vou citar aqui. Este esquematismo de nosso entendimento em relação aos fenômenos em sua mera forma é uma arte oculta nas profundezas da alma humana, cujas verdadeiras operações dificilmente conseguiremos decifrar na natureza, de modo a tê-las descobertas diante de nossos olhos. Essa é outra que o Heidegger adora, né? Eu acho que ela combina bem com algumas passagens que você citou, e o problema é que aqui isso parece, né, mais grave até, né? Porque o esquematismo ele tem uma função teórica mais assim, eu acho que é uma função mediadora também, né? Tem toda essa questão. E eu acho que tem passagens de outros, né, trechos da crítica, da primeira crítica,